Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala sou eu, Dionísio Queiroz, para mais um vídeo. E dessa vez, galera, nós vamos discutir sobre um tema, um tópico, aí por assim dizer, muito controverso no meio da academia de filosofia. Será que por acaso o movimento retilíneo uniforme, em outras palavras, o movimento inercial ou inerte, ele atentaria contra o princípio de que tudo que é movido por outro? Será que refuta, é contraditório? Esse é um argumento que é muito utilizado pelos ateus, especialmente aqueles que não estudam direito a doutrina de São Tomás de Aquino, para refutar a primeira via dele, né? O Antônio Miranda é um dos que mais se utilizam disso, e acho que o primeiro a se utilizar disso foi o Gabriel Brasileiro, que acabou se convertendo, né, ao anglicanismo, tá bom? Para você ver, né, até onde foi a Liga Racionalista, né? O Técio se tornou agnóstico, o Rian Lobato se tornou hindu, o Gabriel Brasileiro se tornou anglicano. Mas tudo bem. Antes disso, nós devemos entender que o movimento nas coisas podem se originar ou a partir de qualidades transeuntes, transitórias, ou a partir de qualidades permanentes. As qualidades permanentes são, por exemplo, as qualidades de um ser vivo. O movimento de um ser vivo é contínuo, não pode parar. Se o movimento vital para, o ser vivo morre, né? Tanto é que vivente define-se como aquilo que move a si mesmo, né, de maneira ativa. Então, para esse movimento se originar, né, emanar continuamente do ser vivo, deve ser a partir de uma qualidade permanente nesse ser vivo, que são as potências vegetativas, as potências sensitivas, as potências intelectuais, enfim. Já outros movimentos, eles resultam a partir de qualidades transeuntes. Por exemplo, a aceleração, que é uma espécie de movimento, né? Um acréscimo de velocidade, acréscimo contínuo de velocidade, que uma vez separada, né, do influxo do movente sobre o corpo, ela deixa de existir. A aceleração se torna zero, embora o movimento se mantenha, né? Então, como resolver essa seguinte questão? Até que bem simples. No caso, como eu falei para vocês, o movimento pode se manter continuamente se ele é oriundo de uma qualidade permanente na coisa. Então, em todo movimento local, a causa agente imprime no paciente uma qualidade, né, permanente, de onde vai se originar para o paciente um movimento contínuo. Como essa qualidade permanente, não se corrompe, ou pelo menos não se corrompe tão facilmente, o movimento vai, né, se manter continuamente, né, permanentemente. E daí que tudo que é movido ainda assim continua sendo movido por outro, porque no caso este corpo é movido pela sua qualidade, é movido por seu acidente, e essa qualidade nada mais é do que a energia que o corpo agente lhe imprime. Não é absurdo que algo seja movido pelos seus acidentes. Nós somos movidos assim, aliás. Por exemplo, a nossa inteligência move a nossa vontade, que nos move para agir. Por exemplo, nesse caso, eu estou sendo movido pela minha qualidade, não é? E assim também pode ocorrer com os movimentos locais. Só que alguns ateus, né, ou esses mais estudados, eles vão dizer: mas a primeira via de São Tomás de Aquino vai dizer que o movimento ele depende essencialmente do agente, ou seja, cessando o agente, o movimento cessa também. Mas o movimento, né, no caso do movimento retilíneo uniforme, o movimento inercial, ele permanece longe do agente. Portanto, parece que nem todo movimento depende essencialmente de sua causa, e assim nem tudo que é movido por outro, né? No caso, nós devemos, em resposta a isso, dizer, junto com João de São Tomás, que a premissa, tudo que é movido por outro, ela abrange os movimentos enquanto são movimentos. Os movimentos, enquanto a medida, né, considerados no aspecto de que resultam de uma qualidade permanente,
nisso eles se reduzem mais à segunda via do que à primeira, porque o objeto da segunda via é coisas permanentes, o objeto da primeira via é coisas sucessivas, coisas transitórias, como o movimento. Então, já que a razão da permanência do movimento local nos corpos se dá devido a uma qualidade permanente e não sucessiva, e esta é objeto da segunda via, então o movimento local, considerado sob esta razão, isto é, de que ele emana continuamente de uma qualidade permanente, se reduz à segunda via mais do que à primeira. Ainda assim, esse movimento não deixa de se reduzir à primeira via, e isso é na sua origem. Porque todo movimento ele se origina através da aceleração, que, como eu falei para vocês, resulta de qualidades transeuntes nas coisas, ou seja, cessando o agente, cessa a ação, cessa a produção da coisa, né? E de fato, uma vez que o corpo se separa, né, da simultaneidade com o seu projetante, a aceleração se torna zero e o movimento resulta, né? O movimento continua. Então, o que propriamente falando, em que se adequa àquilo que essa premissa da primeira via está dizendo, o que mais propriamente podemos dizer é que a aceleração é que depende essencialmente do seu movente, porque nesse caso aqui é um movimento que depende de causas transeuntes, melhor dizendo, de qualidades transeuntes, ou seja, o movimento considerado enquanto movimento. O movimento considerado enquanto procede de causas permanentes se reduz mais à segunda via, que trata mais de coisas permanentes. E não há nenhum absurdo nisso, porque, como eu falei, existem movimentos que em nós eles se resultam continuamente a partir de qualidades permanentes. E sobre esses movimentos, não é sobre esses movimentos que trata a primeira via, mas sim a segunda. Porque esses movimentos não são propriamente movimentos, mas sim resultâncias naturais. As resultâncias naturais, elas são uma continuação da geração de alguma coisa. Por exemplo, quando é gerado o homem, é gerado junto com o homem a sua racionalidade, que é um acidente exterior, né, à essência humana, mas que está sempre unido com ele. E, no caso, essa resultância natural, a partir do qual a racionalidade, né, a qualidade de racional, vem da essência, ela não é um movimento propriamente falando. Ela é um movimento sob a razão pela qual o próprio homem é formado, o próprio homem é causado. Porque a substância, na verdade, toda substância é causada junto com suas propriedades. Então, as propriedades são causadas pelo mesmo movimento que a substância é causada, né? Então, a resultância natural, nesse sentido, ou seja, do movimento pelo qual a substância é causada, se reduz à primeira, ou melhor dizendo, à segunda via. Mas na razão em que ela resulta naturalmente da substância, por alguma espécie de movimento próprio, ela não se reduz à primeira via, porque, como eu falei, a resultância natural não é um movimento de que trata essa premissa da primeira via, de que tudo que é movido por outro. Ora, é também assim, né, que o movimento local ele resulta da energia que o agente imprime no seu paciente, né? Porque essa energia, esse movimento, esse movimento resulta naturalmente dessa energia como propriedade dela, assim como a racionalidade resulta do homem. Então, assim como a resultância natural pela qual o racional vem do homem não se subsume a esse princípio de que tudo que é movido por outro, nem também aquele movimento permanente que se origina dessa energia permanente, nem que resulta, né, naturalmente desta energia, nem esse movimento se reduz à primeira via, mas sim à segunda. Ou seja, a primeira via trata do movimento enquanto movimento, ao passo que a segunda via abrange, né, o seu sujeito para além dos movimentos, também as resultâncias naturais e outros tipos de movimentos constantes, né? Em síntese, o movimento retilíneo uniforme, a inércia, não refuta São Tomás de Aquino, né? Não refuta essa primeira
primeira premissa da primeira via, porque o movimento retilíneo uniforme, procedendo, né, de uma qualidade permanente, é algo que é mais tratado no sujeito da segunda via do que na primeira, em razão da própria qualidade permanente. Mas o movimento, segundo aquilo que ele é movimento, ele sempre depende essencialmente de uma causa essencial, né? Então, isso é uma causa contínua. Isso pode ser visto até mesmo no nesse próprio movimento permanente, né? Se sumir a energia, o próprio movimento some, né? Mas, no caso, esses movimentos permanentes, eles dependem de uma causa exterior só tocante à sua origem que é a aceleração, que é de fato o movimento considerado propriamente, né? Naquele sentido que a primeira via o trata, movimento enquanto movimento, que cessada a ação da sua causa, essa aceleração também cessa, né? Então, em suma, o que se subsume acerca do movimento local na primeira via é a aceleração. O movimento permanente, né, como a permanência dele resulta não do próprio movimento, mas sim de uma qualidade permanente, essa aí, em virtude dessa qualidade permanente, que por não ser sucessiva não se reduz à primeira via, reduz-se por sua vez à segunda, né? Então, o movimento retilíneo uniforme não refuta a necessidade de um primeiro motor, porque se o movimento retilíneo uniforme, enquanto procedendo de uma qualidade permanente, não prova, né, o primeiro motor imóvel, prova a primeira causa encausada, ou seja, se não pela primeira via, então pela segunda. E uma coisa também não exclui a outra, porque uma mesma coisa pode, segundo aspectos diferentes, depender essencialmente de uma causa e depender acidentalmente de outra. Assim como o ser humano depende acidentalmente do seu pai, mas essencialmente de Deus, porque o pai causa o vir a ser e Deus causa o ser. Assim também, o movimento local, em um aspecto, depende essencialmente da sua causa e em outro aspecto depende só acidentalmente dela, né? Então, mantidas essas distinções, nós podemos dizer que o movimento retilíneo uniforme não é aquilo que é tratado na primeira via, ou seja, distinguidos devidamente os termos, a gente vê que foi apenas uma confusão, né? São termos muito parecidos que só podem ser distinguidos a partir de uma análise minuciosa dos conceitos, né? Me desculpe que eu estou falando baixo, eu não sei porquê, mas tudo bem. Deus abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí, porque de fato eu escrevo melhor do que falo.